Olá, tudo bom? A nossa reflexão de hoje é sobre como se livrar da afronta. Você já foi afrontado alguma vez? Você já foi em algum lugar onde você passou, em alguma circunstância na família, no trabalho, no colégio, na escola, na faculdade? Você já passou por algum tipo de afronta? Provavelmente todos nós já passamos por algum tipo de afronta. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E o que é a afronta? No dicionário, afronta é um substantivo feminino e é o ato ou efeito de afrontar. É a ofensa lançada contra uma pessoa ou grupo de pessoas em sua presença ou em público. É um insulto, um ultraje. A afronta ela tem um início e o texto que nós vamos refletir hoje se encontra em 1 Samuel 17. Esse é um texto muito conhecido, todos nós, a maioria pelo menos conhece essa história. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Esse inimigo que afrontava saía todos os dias para afrontar. Eu não sei qual é o inimigo que tem saído todos os dias para te afrontar. Pode ser na sua vida financeira, ministerial, emocional, na vida conjugal, na vida familiar, no relacionamento entre pais e filhos, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na universidade. Esses inimigos eles saem para afrontar e aqui tem um início onde tudo começa. Então vamos perceber onde começaram as afrontas para sabermos de fato com que tipo de inimigo nós estamos lutando. A afronta tem um ou mais autores. Por isso é que nós precisamos observar as áreas da nossa vida onde estamos passando por afrontas. Em 1 Samuel 17, o versículo 4 diz: Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Então ele estava desafiando não só uma pessoa, na verdade era todo um exército, toda uma nação. E quem era Golias? Golias era um guerreiro filisteu de Gate. Ele saiu das fileiras do exército filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. E para lutar contra esse grande inimigo que afrontava, que ameaçava, se levantou um homem que se chamou Davi. Em 1 Samuel 17:12 fala quem era Davi. O 12 e o 14, e diz o seguinte: Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Então, nesse contexto, Davi foi levar comida, levar alimentos para os irmãos que estavam na guerra, que seguiam Saul. E nessa batalha que houve ali, o que aconteceu? Como foi o processo de vitória? Como foi que Davi venceu a afronta? No versículo 47 diz assim: E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará a vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda.
A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Então, nesse texto, nós vamos ver vários princípios espirituais de como nós vamos vencer a afronta. Ele confiou no Senhor, ele proclamou a palavra do Senhor, porque ele disse: todos saberão que o Senhor salva o seu povo. Então, a convicção de Davi não era nele. A convicção de Davi era de que o Senhor o faria vencer aquela batalha. Então, se alguém te afrontou, se palavras ofensivas foram lançadas contra você, é o Senhor quem vai defender a tua causa. E o que mais aconteceu aqui é que também ele não lutou com espada e nem com lança, mas ele usou o que? Armas que ele tinha, e ele usou apenas 20% dos recursos para obter o resultado da vitória. E muitas vezes nós estamos usando 100% os nossos recursos para vencer uma batalha, quando, se tivermos o Senhor à frente da nossa batalha, apenas com 20% dos recursos nós vamos vencer. Porque aqui diz que Davi venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Então, outro princípio é que quando você perceber a afronta, os inimigos que estão lhe afrontando, você tem que se posicionar e atacá-lo também. Você não pode recuar, você não pode ficar de braços cruzados, mas você precisa atacá-lo. Mas como eu vou fazer isso? Como Davi venceu? Em 1 Samuel 17:50 diz assim: Davi venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada, dele a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Então, esses princípios nós precisamos observar para vencer a afronta. Primeiro, usar as armas certas para a afronta. E as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Nós temos a oração, temos o jejum. A palavra de Deus também diz para nós orarmos e abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam. Segundo princípio é que nós precisamos saber quem nós somos em Deus, que nós somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o terceiro é que precisamos confiar a Deus as nossas batalhas. Como Davi falou, a nossa batalha, quem vence é o Senhor. E o quarto é agir para fazer calar a afronta usando armas espirituais. Em 2 Coríntios 10:4 fala: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Em Efésios 6:10 fala uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, esses são os princípios para vencermos a afronta.
que nas tuas batalhas, nas tuas guerras, você esteja se inclinando para cada um deles, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.